Teve reunião na federação hoje de manhã. O primeiro jogo com o mando do São Paulo está marcado para quarta-feira, 9h40 da noite, no estádio do Morumbi. O Palmeiras, todo mundo sabe, ganhou o direito de mandar a volta pela campanha que fez no Campeonato Paulista. E todo mundo sabe também que tem o show do Maroon 5 na terça-feira, que impediria o jogo de ser domingo no fim do dia. Então, amigos, o negócio é o seguinte, ainda não tem definição porque não chegaram a um acordo. A gente viu ontem as declarações fortes, né, do Casares de um lado, o Duílio chegou a ser perguntado se não deixaria mandar o jogo no Corinthians, brincou com o Ortega, falou assim, Ortega, eu não vou nem te responder, Ortega. Ou seja, não é uma opção, obviamente. E aí, eu fico pensando aqui, o Facincani tem dois lados pra gente olhar isso, né? Sim. O primeiro, assim, o São Paulo tá certo, tá pleiteando os direitos que tem. Que é o dele. E tudo bem. Claro. Agora, se querem fazer uma liga, como faz uma liga sem um time ajudar o outro? E não é o São Paulo com o Palmeiras, é o futebol brasileiro. Esquece, Dani. Isso aqui é um caso perdido em relação a você ter uma idoneidade, principalmente uma união entre os clubes, esse falso moralismo que prega que agora nós vamos mudar o futebol, vamos pensar para... pensar nada. Todo mundo pensa quando o umbigo é mais bonito, só, mais nada. Ô, Rafael Esquece. Prates, agora também você imagina se o Casares vem a público depois de conseguir a vaga e fala assim, não, tá tranquilo, vamos jogar quando for bom pro Palmeiras aí, ele ficava presidente do São Paulo, mas quanto tempo? Tem isso, tem esse detalhe, Dani, porque é o seguinte, claro que a gente muitas vezes fala aqui em união, em criação de liga, os clubes andando pelo mesmo caminho, só que tem a pressão interna que esses dirigentes sofrem. Que é a pressão do WhatsApp, da rede social, do conselho, do torcedor. Ele vai pro prédio dele, vai lá o cidadão lá na portaria do prédio dele. Você não pressionou, você não foi lá publicamente falar que não aceitaria jogar. Ah, você aceitou o que a Federação Paulista fez. Então, assim, tem essa situação dos dirigentes que tentam, por um lado, eles falam em união, né? Mas, por outro, eles são pressionados internamente para demonstrarem e terem alguma posição pró-clube, mesmo que seja contra o campeonato, o regulamento, por aí vai. Porque pro bem do campeonato, né, Zé, talvez fosse melhor que se jogasse no Allianz, como foi previsto desde o início. Agora, também não é o campeonato, nem a federação, nem o São Paulo que estão tirando esse direito do Palmeiras. O jogador fica como numa hora dessa? Torcendo pro jogo sem aonde? Os jogadores do São Paulo, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Não, eu acho que o jogador está pensando só em jogar. O jogador de São Paulo está pensando na primeira partida, em tentar fazer um bom resultado para poder levar para o segundo jogo, né? Eu acho que o jogador vai pensando passo a passo, até porque é uma coisa que está sendo discutida fora do vestiário, né? O vestiário, o Rogério já vem trabalhando isso. Ontem ele já deu vários recados, que já jogou a responsabilidade para cima do Palmeiras, né? Já falou que conta em jogar com isso também, com o jogo no domingo por conta de repouso, né? Descanso e tal. Então, eu acho que o jogador, de uma forma geral, nesse sentido, eu acho que ele vai ficar isolado e ele vai ter que jogar, seja no Allianz Parque, seja em Barueri, na Arena Corinthians, eu não sei, né? A gente fala brincando. Não, eu estou falando só assim, se tiver que jogar, não estou dizendo que seria esse jogo. Ele vai ter que jogar, né? O jogador, por si só, ele trabalha na questão do jogo e já começa a visualizar o seu adversário, como ele vai jogar, como ele vai enfrentar. Se puder fugir da grama sintética, também é bom para os caras, né? Ainda tem isso. Mas aí todo mundo fala que a grama sintética não é boa, que é de ótima qualidade, que se parece com uma grama natural. Né? Com todo respeito a quem faz a grama sintética, que eu acho que tem uma evolução fantástica nos últimos anos e tal, mas ela nunca vai ser igual a uma grama natural, o movimento que você faz, você muda todo o processo de equilíbrio, de pontos de apoio, a bola quica diferente, a velocidade da bola também é diferente. Tem alguns fatores que o campo, por mais que ele seja bem próximo à grama natural, tem alguns fatores que ainda não conseguem chegar nesse ponto. Sim. Mas a bola quica e tal, mas os movimentos dos jogadores são diferentes. Você não consegue ter o mesmo apoio, a mudança de direção, a forma como o mecanismo, né, que você faz, a força e o equilíbrio que você tem numa grama natural não são os mesmos que você tem numa grama sintética. Tem isso, mas não é isso que vai fazer o Palmeiras ou o Atlético Paranaense ou o time que tem a grama sintética como piso do seu estádio, o favorito em todas as partidas. Nós já vimos o Palmeiras perder dentro de casa, já vimos o Atlético perder dentro de casa, né, que depende de quem está dando a entrevista no pós-jogo. Tem gente que vai usar isso, tem gente que não usa, né? Quando ganha, ninguém fala nada. Quando perde,
jogou contra. Esse é um bom assunto, é um bom mote para a gente entrar em São Paulo e Corinthians. Só ouvir o Sormani sobre isso também. A gente vai voltar a falar, Sormani, porque o Mendel Bidlovski, ele está lá acompanhando o que está acontecendo na federação. A previsão é que até o meio da tarde saia alguma resposta. E pela tua experiência, existem algumas pontas para amarrar, né? O clube, os clubes, o estádio, a federação e a televisão. Pela tua experiência, quem vai dar a palavra final nisso aí? Olha, Dani, eu não sei quem é que vai dar a palavra final, mas eu acho que a palavra final tinha que ser a federação. E ponto final. Acabou. Ela organiza o campeonato. No regulamento está escrito que os mandos dos jogos, nas fases decisivas, eles são da federação. Acabou. O jogo vai ser tal dia. Ponto. Acabou. Acabou. Ela manda e ponto. Ela tem que mostrar que ela manda. Que ela organiza o campeonato. Esse campeonato que ela organiza rende um bom dinheiro para quem está participando. Então, eu acho que tem que ser isso, tem que chegar e fazer, tal dia. Agora, eu não entendo por que o São Paulo está fazendo esse mimimi todo aí, entendeu? Não entendo, sinceramente, não entendo. Pra você, mimimi do Claro São que é, Paulo? mas qual é o problema? Vai jogar no campo do Palmeiras, é o direito do Palmeiras. Qual o problema de jogar um dia antes? Vai ser igual para os dois. Vai ser igual para os dois. Os dois vão jogar quarta-feira, no mesmo horário. Vão deixar o Morumbi no mesmo horário. E vão jogar no sábado, no mesmo horário. Não tem vantagem nem para um nem para outro. Qual o problema de jogar sábado? Qual o problema, gente? Isso é malandragem brasileiro. Você entendeu? Tem uma oportunidade da gente ferrar o Palmeiras, porque tem um show na terça-feira. E se o jogo for no domingo, eles não vão poder jogar lá. Então vamos bater o pé. Não vamos jogar no domingo. No sábado. Queremos jogar no domingo. Qual o problema, gente? É direito do Palmeiras. É direito do Palmeiras. Não é que ele está pegando um dia diferente do dia do domingo, que já estava anteriormente marcado, para o Palmeiras, no caso, né? Para levar vantagem, porque ele vai estar levando esse jogo para um lugar que é inóspito, que não favorece o jogo de futebol. Não, é no mesmo lugar. Só que ao invés de ser no domingo, 16 horas, vai ser no sábado, 17 ou 18h30. Eu não entendo isso. Isso é muita pequenez, entendeu? Muita pequenez. Desse jeito não se cria uma liga. Eu acho o argumento, por exemplo, do Casares tanto um quanto raso em algumas colocações. Eu acho todinho ele raso. Então, porque domingo é o dia nobre do futebol. Isso O não último existe. clássico São Paulo e Corinthians foi quando? Sábado, né? Mas ele não vai assim. Vai, desculpa. Eu sei, Zé. Então, eu até estava te vendo ontem, a gente estava trocando mensagem, né? Por exemplo, porque a vantagem de um dia a mais e um dia a menos... Por que Mas é pros dois. Por que o São Paulo, por exemplo, justamente ontem, não abriu mão, então, de mais 1 ou 2 dias para o Corinthians ter um tempo de descanso razoável, né? Porque o Corinthians jogou com 48 horas. O São Paulo, terça-feira, estava bonitão na história, né? Mas aí existe a questão E de o segurança Rogério, pública, né? E o Rogério citou. Ou não? Qual? A mudança de terça-feira e quinta existe, nós discutimos aqui, foi a questão de Sim, segurança não, pública. sim. É uma hoje, outra... isso que ele quer dizer. Não, Isso. tô Não, mas dizendo estou dizendo. Não, sim. sim. Ao invés de ter jogado ontem, Não, daria mais um claro, dia pro aí é Corinthians, jogaria hoje. Não, eu tô tô dizendo tô que só dizendo. se ele se pega nesse tipo de assunto, ele vai cair em contradição. Mas a verdade... Mas aí também sabe tinha qual a que é a final, né, verdade? que é nessa semana. Mas sabe qual é a verdade? O São Paulo quer tirar o jogo do Allianz Parque. A verdade é isso essa. aí, é isso aí. A verdade é essa, É malandragem. entendeu? A verdade Sabe o que é isso? É malandragem. Mas eu não sei se o senhor Malandragem. se é malandragem ou se Eu está acho. no regulamento. Nós batemos aqui na final da Supercopa aqui a grande confusão. É em Brasília, é em Cuiabá, é isso, é aquilo. O que nós sempre falamos? O importante é ter um regulamento, começo, meio e fim. Datas marcadas para a gente chegar e no final do ano... porque tem isso, tem aquilo. Não. A data está lá, está marcada, está sendo feita, vocês assinaram, é isso daí. Nós falamos isso quando foi a Supercopa. O Casares, se fosse ao inverso, fatalmente o Palmeiras estaria fazendo a mesma coisa. Seria O Corinthians, faria a mesma coisa. Ano passado, Sim, quando quando teve com Covid, insistiram em jogar. Todo mundo errado. Aqui é assim, aqui funciona dessa forma. Só que ele não vai chegar em público e vai falar, não, eu não vejo problema em jogar no sábado, um dia a mais, um dia a menos. Ele vai fazer, como o Pratos falou, existe a pressão externa. Ele tem que responder depois lá dentro. Após a declaração que ele deu ontem do jogo, vai ser uma coisa vergonhosa para ele caso o jogo aconteça no sábado. Para ele, para o Casares, como presidente... Porque ele foi muito eu veemente. acho, ô Zé, entendeu? que o cara não pode sair de cabeça quente como ele saiu depois de um jogo, de uma vitória do São Paulo. Mas ele não estava de cabeça quente, não. Assim, Não, eu achei ele ali empolgado. não. Calma, sim. Mas ele está vendendo o peixe dele. Claro, Zé, mas eu é vou que falar, eu meu falo. peixe está podre, eu tenho uma Como é que- barraca de Então, peixe e Zé. vou vender na feira. Meu peixe está podre, não compre hoje. Não, compre Zé, hoje. mas Ele vai fazer você isso. falou, que você falou de uma forma agora
que, por exemplo, o que ele fez ontem, se sai um resultado diferente, fica mal para ele. Para evitar um constrangimento desse, pense muito bem o que você vai falar. Mas como presidente, ele tinha que queremos fazer isso. Queremos cumprir o regulamento, Mas esperamos aí- que a final seja domingo. Não me entenda mal na palavra, Ponto. eu acho que é ingenuidade achar que ele estava só de cabeça quente. Sim, eu acho que ele já não. pensou em tudo, pensou na cobrança da torcida. Ainda mais o Casares. Mas, assim, Ainda mais o Casares, mas como qualquer outro presidente, eu acho que aqui no Brasil iria pensar dessa forma e Sim, todos iria eles agir seriam dessa brifados. forma. Você lembra o Landim, quando teve também a questão do confronto do Flamengo? E a chance dele que ontem, começou Zé, era de aparecer, porque era depois de uma classificação, o time na final do Todas as vezes campeonato. que isso acontece, a gente critica o dirigente. Todas as vezes. Você citou o exemplo aí da final da Supercopa do Brasil. O que se discutia na época não era a data, era o local. Tem uma logística. Vai ser em Cuiabá, vai ser em Brasília, vai ser em Fortaleza. Tem uma logística. Sim, mas se Você tivesse precisa saber. marcado antes, sim, também. Sim. É isso. Sim, é completamente diferente. Não é completamente diferente. sim. Não é. Sabe-se Não. que esse jogo vai ser em São Paulo, no Allianz Parque. Só não se sabe se vai ser no sábado ou no domingo. E aí o São Paulo Entendeu? paga... Sim, mas eu concordo com o senhor. Concordo não. Desculpa. Eu acho só o seguinte, se você está marcado para quarta e para domingo, desde o começo, tem no regulamento lá, o último dia do campeonato, está no regulamento. Está no regulamento ontem, nós Que tem vimos a lá. fase de que tem a início fase de e início e final fim do e o campeonato. jogo Ele no mostra último a dia. data, né? Ele mostra Sim, mas o campeonato para se encerra, encerramento então. no último Período dia, do no período do campeonato, Eu contrato. entendo o que você está falando, mas eu discordo. Eu acho que não vai ter prejuízo para ninguém. Não, Porque não, lógico que tem, seu Sormani. Não acho que não. Prejuízo técnico? Nenhum. Não? Nenhum. Os dois vão jogar no mesmo dia. O senhor tem Os dois certeza? vão jogar no mesmo dia. O senhor tem certeza? Tenho, absoluta. Técnico? O São Tenho. Paulo no Morumbi é uma coisa, o Palmeiras no Allianz Parque é outra. Não, Ou pera um não? pouquinho. Não. Você Não está é? discutindo Falando de local. coisas diferentes. Então, é o que eu tô... Falando de coisas Mas diferentes. eu estou dizendo que pro não senhor- há prejuízo Não. técnico, no sentido de que o jogo seria Não, no Allianz Parque. eu estou de qualquer falando, jeito. eu estou falando uma Entendeu? coisa, o senhor estou está falando- dizendo outra. Não. Eu estou falando uma coisa, o senhor está dizendo outra. Exatamente, só foram O que coisas eu diferentes. estou dizendo é o seguinte. O jogo no Allianz Parque tem um peso, no Peraí, fora calma, do Allianz tem calma. outro. Cada O vez que não o ninguém São entende. Paulo está tentando fazer é não deixar o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Exato. Porque Isso o quê? isso é fato. Porque tem a questão da parte técnica e o Palmeiras tem concordo, todas as suas concordo. referências, está acostumado a jogar. O que eu estou dizendo é isso. Agora, se joga isso, joga aquilo, se vai ter jogo ou não, aí é como o senhor está falando, não muda nada. Tecnicamente, não muda, porque os caras vão entrar, vão correr 90 minutos, vai ter o desgaste técnico. Vai ter o desgaste... existe a diferença técnica? Sim. O Sim, Palmeiras e nós tem só as falamos suas... diferentes. Então, o Palmeiras tem as suas referências no Allianz Parque, o Palmeiras sabe jogar em grama sintética, o Palmeiras está acostumado a jogar ali. Existe uma diferença técnica. O que eu estou dizendo é, o São Paulo está fazendo de tudo para tirar justamente Exatamente. essa Malandragem. condição do Palmeiras de jogar na casa dele. É isso que eu estou falando a mesma dizendo. coisa. O que eu quero dizer é o seguinte: o jogo está marcado para o Allianz Parque. Qual o problema de jogar no sábado? Nenhum. Eu só vou botar um Nenhum. ponto aqui pra gente... É isso que eu não estou entendendo. Sim, eu entendi seu Deixa eu ponto. falar só um Claro. minutinho. Ele falou 10 horas aqui, deixa eu falar um pouquinho. Desculpa, deixa eu terminar. Então, não tem problema nenhum deles jogarem no sábado. Porque não é que o jogo no domingo ia acontecer num outro local e que no sábado vai ser nesse outro e que vai favorecer o Palmeiras. Não, o local é o mesmo. O local é o mesmo. O tempo de descanso para os times é o mesmo. Qual o problema? Entre um jogo e outro. Exato. Joga na quarta e vão jogar no sábado. Joga na quarta e vão jogar no domingo. O tempo de descanso entre um jogo e outro vai ser o mesmo, seja ele para os dois times, seja ele no sábado ou no domingo. Não é que um time jogou na quinta e aí o Palmeiras quer antecipar para sábado. Aí o cara assim, mas eu joguei na quinta-feira. Você entendeu? Então, só para terminar. Então, não é que aconteceu. Aí existe um prejuízo. O time jogou na quinta e o jogo está marcado para domingo, quer pulsar para o sábado. Aí é um dia a menos de descanso. Aí há um prejuízo. Como houve o prejuízo para o Corinthians diante do São Paulo? 2 dias a menos. Claro que houve. Óbvio que houve. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é isso. Agora, malandramente, o São Paulo quer usar o regulamento para tirar o jogo do Allianz Parque. É isso que ele quer fazer. Deixa eu botar mais um ponto aqui para debate, que eu acho que tem uma outra situação aí que talvez a gente não esteja levando em conta aqui nesse debate. Vocês têm pontos distintos. Vocês estão falando de descanso e de técnica por estar no Allianz Parque. Então, vocês estão falando de coisas diferentes. O senhor Sormani está falando de descanso. Então, é eu o não que eu estou dizendo. Vocês estão falando de pontos distintos Estou dos falando dois. de questão de vantagem técnica. É por isso que o São Paulo está foi isso. tentando tirar o jogo no Allianz Parque. Vocês estão falando de pontos diferentes, é só isso que eu estou dizendo. E deixa eu colocar um outro ponto aqui. Eu acho que a Supercopa, e quando
quando teve os casos de Covid lá no Flamengo, por exemplo, eram coisas que estavam embutidas no futebol. Eram coisas ligadas ao futebol, à torcida do Flamengo ou alguma outra coisa, que permeiam o jogo. A questão do show ser no Allianz Parque é o ônus, entre aspas, que o Palmeiras tem pela concessão que ele fez no estádio. Isso então é um não é outro assunto justo também. estender isso ao São Paulo. Sim. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena entrar também. Isso é importante, Dani, porque é o seguinte, o Palmeiras sabia do show já. O show não é uma novidade da última semana. O show estava marcado já há algum tempo. Sim. Isso também, assim, o Palmeiras, quando certamente viu o calendário do Paulista, pensou o seguinte, olha, a gente pode ter uma final jogando domingo, mas terça-feira não vai dar tempo de jogar domingo no Allianz Parque com terça-feira tendo show aqui. Então, assim, essa é uma situação também que dá uma brecha para o São Paulo tentar esse benefício que está querendo. Que eu tô com o Sormani e com o Zé Elias. O São Paulo, na verdade, está brigando para tirar o jogo do Allianz Parque. Sim. A briga do São Paulo é essa. Não é porque o jogo... domingo é dia nobre, sábado à tarde não é, sábado à noite Papo não é. furado. Isso daí é conversa, furado. é cortina de fumaça. Papo furado, Né? papo Agora, furado. o Palmeiras sabia da situação. Né? E fazendo a campanha que o Palmeiras tem feito, se a gente for para a final, o último jogo é nosso. O Prats, você não tem como mexer num show desse, por exemplo. Chegava, o Balloon 5, Não. faz um show na quarta-feira. Não tem. Não faz. Não, é outra Porque esse estrutura. cara tá saindo da terça-feira de São Paulo, na quarta provavelmente ele vai tocar no Rio de Janeiro, na quinta em Porto Você Alegre. sabe que isso palco pode da na sexta em mudar Buenos- Luz e o vai seu pra lá. local. Isso pode mexer no local. Sim. Você teria o Não, estádio à esses disposição. caras não estão vindo pra cá só pra fazer não, esse é show. outra estrutura, Esses caras não. desceram pra Claro, América do Sul sem pra dúvida. fazer vários shows. Eles são últimos Entendeu? que tem que mudar a logística. é lógico. Não, mas aí eles eles não é vão impossível. mudar. Eles não vão mudar. Óbvio que não. Então, Aí por jamais, isso que eu né? acho, e esse é o problema de calendário nosso. Então tem esse show na terça-feira, entendeu? Aí é uma questão de conversar com a federação ou com a própria AEG que faz a montagem todo o calendário de shows do Allianz Parque. E escuta, aqui não dá pra marcar o show, porque nós podemos chegar na final aqui. Então esse show de terça-feira aqui, faz em Porto Alegre e na quarta joga aqui em casa. Faz o show aqui. Sim, isso tem que ser uma discutido. maneira. Agora, o que eu estou dizendo é que talvez jogo de não seja terça-feira. justo jogar pro São Paulo um ônus que é do Palmeiras. Sim, eu entendo tudo. O São Paulo então- não tem nada a ver com isso. Só que eu acho muito pequeno você querer jogar no domingo pra tirar o jogo da casa do cara que ganhou esse direito no campo. Também é um ponto. Ou Esse então, cara ganhou Dani, dinheiro do campo. Ele não comprou, ele não chegou na Federação Paulista de Futebol com dinheiro e falou assim, olha, tá aqui, ó, 10 milhões, a final vai ser no meu campo. Não chegou lá. Ele adquiriu esse direito no campo, inclusive ganhando o jogo do São Paulo dentro do Morumbi. Sim. Dentro do Morumbi. Agora, sabe que vontade que dá de fazer? Eu jogo as duas no Morumbi. Não tem problema. Quer jogar a segunda no Morumbi? Eu jogo também. Eu vou ganhar de vocês as duas vezes. Entendeu? Peraí que dá vontade de fazer um troço Facincani desse. tem a solução. Ou Não. então o quê? Não, ou então, também tem uma quarta, quinta via aqui. Tratando esportivamente de calendário, a Conmebol, ela deixa toda a prévia de todas as datas da Libertadores com um tempo antecipado para que os clubes tenham noção. Da semana 1 vai ser a primeira fase, a semana 2 a segunda fase, semana 3, semana 4, tal. E essas semanas, ela já tem uma definição de entre o dia 5 de fevereiro até o dia tanto de fevereiro, e você tem um esquema. Sabendo disso, a Federação Paulista poderia ter deixado antecipado de que, com a certeza de que os times paulistas jogariam na fase de grupos a Libertadores, olha, para não encavalar uma final de Paulista no domingo, com uma possibilidade de ter um time paulista, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, estreando na Libertadores na terça-feira, vamos fazer no sábado. Porque aí descansa domingo, o time viaja. Você quer ver uma coisa? E você libera a Você quer ver uma semana. coisa? Você quer ver uma coisa? Foi acertado na federação que se o Corinthians chegasse na final, a final ia ser sábado. Mas aí é o que eu tô falando, é um motivo esportivo. Sim, Dani, mas é um motivo esportivo ou não? É um torneio é uma competição de Miss, é um show de arte. Existe um problema. O Corinthians não pode jogar no domingo e viajar pra La Paz. pra La Paz na segunda-feira pra jogar na altitude na terça. Não dá. Não dá. As pessoas precisam se ajudar. Você entendeu? Não, esse é um outro Elas ponto. precisam se ajudar. Por isso que eu Ok, coloquei a questão entendeu? do calendário. Porque Concordo. como a Libertadores já teve o calendário definido na semana passada, na retrasada, inclusive, Mas aí você começa a mexer, Facincani, eu acho que em outros Mas- problemas também. sim, mas Você talvez vai resolver um e vai surgir um monte de outro.
Esse que é o problema que tem. mas há quanto Esse tempo jogo será? é sábado ou domingo. E a briga agora é a seguinte, se o São Paulo não quer domingo, porque o São Paulo não quer jogar no Allianz Parque. Claro, E sim, viu uma mas brecha isso é um fato. para fazer Bem. isso. E tá fazendo, entendeu? E agora o Palmeiras está tentando acertar com a federação para jogar no sábado no estádio Por dele. isso que eu falei, Rafa, que como já se sabia que nessa semana teria um problema e uma hipótese, como foi a do Corinthians, o Corinthians vai jogar Mas Libertadores aí a na sua terça, sugestão né? é o quê? Mudar a Libertadores, o jogo da Libertadores? Não, ao contrário. Mas o Aí não Campeonato dá. Paulista, o sorteio do Campeonato Paulista foi quando? Desde quando nós temos esses jogos marcados? Faz tempo. Não, o período é muito passado, tempo, hein? desde o ano Muito tempo. passado. Desde o ano passado. Sim, mas o que eu falo, Zé, é que a final não estava, entre aspas, pré-determinada. Você tem um acho que período... tava. Tem um regulamento e está falando que no último dia do último dia do O campeonato é a campeonato final. ia começar em tal dia, terminar tal dia. tal dia. termina Tem tal dia. Isso Ok, tem. Isso tem. Mas Isso o que eu tem. falo O problema é o horário. Sabe qual? A gente estava conversando ontem, por exemplo, pelo menos o que foi passado ontem, fazendo o programa com o Bruno Vicari, e o que passaram para ele dentro lá da equipe do Eu Palmeiras tenho é o o artigo seguinte. aqui. O artigo prevê o início e o final. Sim. E um período de início e final. Ele não fala em datas rígidas, né? Aquilo é uma convenção, é um pré-acordo para estipular datas. Mas existe junto com isso as datas já marcadas. Já foram marcadas. Desde o começo, desde o princípio Sim, do campeonato, sim. existem as datas marcadas. O que nós estávamos conversando ontem no Sport Center, e aí foram informações que foram passadas ao Vicari ao longo do programa, é o seguinte, que o Palmeiras existia a possibilidade, por conta da televisão, porque lá embaixo das datas ainda tem assim, as datas poderão Podem ser ser mudadas, alteradas. alteradas Como é o por conta brasileiro, das rádios, da enfim. rádio, TV e tal. Então, o que eles estavam fazendo era tentando fazer uma rodada dupla entre Carioca e Paulista. Então, o que eles estavam dizendo... A final do Carioca é sábado. Sim, aí mudaria para sábado. E a final do Campeonato Paulista, ao invés de 6h30, seria às 4h. Porque aí o Palmeiras tem como fazer um acordo com a empresa que está fazendo a mudança para entregar o estádio às 8 horas. Porque aí eles No conseguem... sábado? No domingo. Ah. Afinal, ao invés de 6h30, porque acá 6h30, 8h30, 2 horas de jogo, mais meia hora, Tá. 1 hora de festa e tal, 9, 10 horas da noite. Então ficaria inviável para o Palmeiras. Mas o jogo às montar. 11 horas da manhã. Não, eles estão fazendo, mas eles estão fazendo de tudo. Faz às 11 horas da manhã. Não, eles estão... Tô só Sim, dando sim. uma sugestão. Não, mas eles... Faz às 11. Mas eles deram a sugestão de fazer o jogo às 4 horas da tarde. Junto com a possibilidade, com aquilo que o Casares falou, que domingo é o dia nobre e tal. Então tá bom, às 4 horas do domingo. Para justamente o Palmeiras ter a possibilidade, já parece que já estava tudo certo, de conseguir fazer a partir das 8. Quando o estádio entregue às 8, 8h01, o pessoal da Força Tarefa já entraria para começar a montar, fazer a montagem do palco, fazer a montagem de tudo aquilo que tinha que ser feito. Dá para ser no domingo se for às 4. Era isso. O que o Palmeiras passou. Só que tá marcado que é 6h30. 6h30. Pelo menos a informação que foi passada ao Bruno Vicari, eu não sei se isso vai ser confirmado Domingo, ou não. 6h30 não é dia nobre. Entendeu? Claro, Então, Não, mas eles estavam fazendo por esquece conta da isso é televisão. bobagem. Não, por isso que eu tô falando. Isso aí é bobagem. Porque aí eles fariam o Campeonato Carioca no sábado, até porque o jogo do Flamengo na Libertadores também, eu acho que é na terça-feira, e é pra... É Tátira, Ih, tem né? que olhar Não, calendário Flamengo vai pro aqui. Chile. Eu acho que é Mas Chile. é uma viagem chata, é uma Vou te viagem dizer pra onde é, complicada. já te digo. Então eles passariam o jogo do Tátil é Flamengo, São o jogo do Cristóvão. Campeonato Também. Carioca para o sábado, né? E para domingo faria o jogo do Por isso, Zé, que Palmeiras e eu São Paulo. entendo que daria, mesmo nesse período recente, Esporte em Cristal na terça-feira. Lá em Flamengo, Lima, lá. no Peru. lá em Lima. Então, beleza. O território que o Flamengo conhece muito bem, inclusive. O que eu falo é o seguinte: a federação, sabendo desse sorteio da Conmebol e de encavalar essas datas, ou as federações, como fez a Federação Carioca, ela já poderia, antes até de ter uma definição da final, vai ser o fulano contra o ciclano, a final do Paulista vai ser na quarta e no sábado, porque tem semana de Conmebol. Mas Assim, aí, isso, mas aí, se Francisca, fosse pré-acordado, evitaria Sim, tudo sim, isso. mas Aí era o isso mundo é- ideal. Isso é, A o gente que não a gente sabe tá se evitaria falando. tudo, né, Dani? A gente acha que evitaria tudo, né? Mas Porque o problema- aí alguém encontrar uma brecha, não, eu posso me beneficiar Depende de disso quem aqui, chega, né, Prats? aí já viu, Sim, né? exato. Depende de quem chega. Depende de quem chega. Mas o problema é o seguinte, aí a ordem, né, dos fatos. A primeira tabela, qual foi a primeira tabela a ser sorteada? Do Campeonato Paulista. Terminaria domingo, né? A Né? prévia. A primeira, e não, o que eu estou dizendo é o seguinte, começo, meio e fim. Nós cobramos sempre esse tipo de coisa, que tem que ter o regulamento pra e tem que ter começar, uma ordem. Foi a primeira, E ele já sabe desde novembro. Já sabe desde novembro. Aí aquela coisa assim, a questão do esporte, que é o que o Sormani está dizendo, sobre jogar sábado ou jogar domingo, a questão de descanso, isso é uma coisa. Agora, os times não podem pagar pela agenda do Palmeiras. Não, exato. O São Paulo está se apegando justamente numa possibilidade de tirar o jogo Exato. do Allianz Parque por conta da agenda do Palmeiras.
É isso. Então, assim, eu não... não, vamos mudar Mais a agenda do Conmebol, estádio do que do vamos mudar Palmeiras, isso, eu vamos acho. mudar aquilo. Zé. Sim. Mais a agenda do estádio que se criou nessa... É isso, entendeu? O Palmeiras, provavelmente, eu não sei a agenda de shows, né? Porque agora com essa possibilidade de você refazer, né? Fazer de novo os shows nos estádios, provavelmente o Palmeiras irá perder mais datas. Sim. Com certeza. Então é o seguinte, aí, entre o que o senhor Sormani está falando, bem cá, vamos sentar, a Leila, a agência lá que faz... Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos encontrar as melhores datas. Olha, aqui tem Libertadores, é uma questão de estudo. Agora, nós não sabemos... Você tem que pegar a data da semifinal da Libertadores. O Palmeiras é um candidato em potencial para chegar na final da competição. Sim, e estar na semifinal. Aí você tem que olhar ali. Mas eu acho que tem que pegar todas as datas. Sim. Todas as datas. Isso é o ideal. Sim. Mas essa daqui é fundamental. Sempre, porque a final vai ser num lugar só. Onde é que vai ser a final esse ano? Guayaquil. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser olhado, você entendeu? Agora, mas isso já você tem que entregar o estádio às 8 horas. Mas desde 2019. Quando eu era moleque, futebol, os jogos começavam às 3h30 da tarde. 3h30. E os clássicos começavam às 4. Só os clássicos. Entendeu? Todos os outros jogos começavam às 3h30 da tarde. No Rio de Janeiro era diferente. Rio de Janeiro era 5 horas. Sim. No Rio de Janeiro era 5, para dar praia. E o calor. E em São Paulo começava às 4 horas e os outros jogos começavam às 3h30 da tarde. Aí no Rio de Janeiro, segundo tempo jogava com a bola branca, primeiro tempo jogava com a bola marrom. Você já viu isso, né? Já vi. Canal 100? Eu lembro disso. Primeiro lugar que se jogou com bola branca e com rede branca foi no Maracanã. Que eu me lembre. Sim. Entendeu? Porque a rede sempre foi preta, a bola sempre foi marrom. Aí começou lá no Rio de Janeiro, segundo tempo, de noite, acende o refletor do Maracanã, bola branca, aí puseram a rede branca, ficou linda, entendeu? Véu de noiva. Exatamente. Então era marca 3,5, ué. Marca 3,5. Marca no sábado, que todo mundo pode jogar no sábado. Eu tô com o senhor, mano. Pô, esse jogo poderia ser no sábado. Já que o outro tá com um biquinho porque não quer jogar no sábado, que eu não vejo problema nenhum. Mas o Zé tem razão quando ele fala que ninguém tem nada a ver com a agenda do Palmeiras. É óbvio isso também, é um ponto, mas eu acho que não tem nada a ver jogar, não teria nenhum problema jogar no sábado, então joga domingo 3h30 da tarde. Pronto, eu acho que a questão toda é a motivação pela qual se tenta criar conflito, né? O Palmeiras tem que arcar com o ônus do estádio dele, tem que se entender com a W Torre. Agora, o São Paulo, no sentido de pensar numa liga, poderia cooperar. Mas aí o Ceni, ele entra por um caminho que é falando de descanso, falando de preparação. E ele só fala sobre isso, eu vou te dar a palavra, só roda o Ceni aí, porque ele só fala sobre isso, linkando ali com o Corinthians, já pensando no futuro. Se a gente pode jogar daquela maneira, pode, se for cumprido o regulamento do campeonato, principalmente no jogo que nós vamos ter jogado hoje, um dia a menos, como hoje o Vitor reclamou, e com razão, o Corinthians com 2 dias a menos, e deveria ser levado em consideração, porque faz diferença, é isso mesmo. Nós também estamos com um dia a menos, e se não cumprir o regulamento e jogar no domingo, isso vai interferir mais ainda, porque o Palmeiras estará mais descansado, tem um elenco maior também, e pode ser também beneficiado por esse espaço de tempo. Então, isso são as correções que a gente tem que fazer no futebol para que seja um futebol mais igual, mais parelho, mais justo, né? Sempre. Olha, se tem uma coisa que o futebol brasileiro tem dificuldade de ser, é igualitário para quem tenta participar dele. Agora, Mendel Bilovski passou o dia na Federação Paulista, acompanhou a reunião de manhã, vai conversar com a gente agora. Primeiro jogo, ok, definido. Quarta-feira, 9h40 da noite, Mendel. Seja bem-vindo ao futebol... Isso. 21h40. Seja bem-vindo ao Futebol 90 e me conta. Os dois times em campo. Bateram um martelo aí? Os dois times em campo, viu, senhor? Mas não é que um vai entrar 9h40. Peraí, Mendel, que aqui é difícil o negócio. Vai entrar todo mundo 9h40. Não vai chegar um 10h05 dizendo que tá mais descansado que o outro. Você garante? Não. Então, Mendel, conta pra gente o que vai acontecer nessa final do Paulistão. Boa tarde, Dani, Zé, Facincani, Sormani, Prates, boa tarde a todos. É isso, aconteceu essa reunião virtual hoje de manhã entre representantes do Palmeiras, do São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, e ficou definido realmente apenas a primeira partida, quarta-feira, 9h40 da noite, no estádio
do Morumbi, a segunda partida a definir, tanto local, horário, como o dia da segunda partida da decisão. Eu consegui apurar alguns bastidores dessa reunião virtual que aconteceu. Somente falaram os dois presidentes, Leila Pereira e também o Júlio Casares, Leila Pereira do Palmeiras, Júlio Casares do São Paulo, só eles tiveram a palavra. A Leila Pereira manteve firme a posição de que o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque e ainda quer que a final seja antecipada para sábado. Júlio Casares respondeu com os argumentos apresentados ontem, que no regulamento a decisão, o final do campeonato está marcado para o dia 3 de abril. É a data final do campeonato no regulamento. São Paulo interpreta como se isso é a definição que a segunda partida tem que ser no domingo. E também a questão da comissão técnica, a preparação, o tempo de preparação menor se a partida for no sábado. Então ficou esta indefinição sobre a segunda partida. A reunião terminou assim, o São Paulo colocando a sua posição firme, o Palmeiras também colocando a posição firme, então ficou definida apenas a primeira partida. A TV aberta, detentora dos direitos de transmissão, também não quer a partida no sábado, isso dificulta então a realização da partida no sábado. A realização da partida no domingo seria uma conciliação de todos os interesses, né? Tanto do São Paulo como da TV aberta, detentora dos direitos, e o Palmeiras jogando no Allianz Parque. O que isso depende? Depende de uma conversa, de um acerto entre o Palmeiras e a W Torre. Isso tem acontecido, tem avançado essa conversa para antecipar também parte da construção do palco do show do Maroon 5 na terça-feira e também aí uma logística para que isso seja apressado. Não foi conversada nessa reunião uma definição do horário da partida do domingo. Isso se falou muito, poderia antecipar para 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, já que na tabela está às 6h30 da tarde, mas isso não foi conversado. O Palmeiras ainda tentava antecipar para o sábado. Então, e agora vai ter essa conversa entre o Palmeiras e a W Torre para tentar um acerto. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, ainda está aqui na sede da Federação Paulista de Futebol. Ele conversa por telefone tanto com o Júlio Casares como com a Leila Pereira para tentar um acerto final. A federação quer uma conciliação. Conversando com o pessoal aqui da federação, essa decisão pode até ficar para amanhã, mas a federação quer e muito que a decisão aconteça ainda hoje. Tem toda a logística para montar o palco da premiação, também a venda de ingressos. A federação quer muito que tudo seja definido hoje, mas as conversas, se o Palmeiras não conseguir esse acerto com a W Torre, da montagem do palco, aí vai alongar, aí teremos ainda uma longa conversa para definir essa segunda partida da decisão do Campeonato Paulista, Dani. O Zé tem uma dúvida, né, Zé? Pergunta para o Mendo o que você quer saber. Grande Bidlovski, tudo tranquilo? Não, o que eu queria falar com você sobre a possibilidade que nós estávamos conversando ontem no Sport Center, inclusive você participou e nos trouxe a informação das datas, né, dos jogos, sobre a possibilidade, o Vicari falou sobre a possibilidade que o Palmeiras já estava conversando com a W Torre para trazer o jogo ao invés das 6h30 para o jogo às 4 horas da tarde, né, às 16 horas, porque aí o Palmeiras entregaria o estádio às 8 horas para a W Torre começar a montagem do palco, alguma coisa, a preparação. Eu não sei como é que isso se encontra nesse momento, né? Eu queria saber se essa possibilidade foi ventilada na reunião, inclusive por parte até da própria detentora, né, a TV aberta, a detentora dos direitos das transmissões. A gente sabe que essa informação vem do Palmeiras, né, que poderia, antecipando, você ganharia mais tempo, entregando o estádio até as 8 horas da noite, e aí teria mais tempo para a construção do palco. Mas na reunião de hoje, o horário do jogo não foi discutido. Nem se vai ser às 6h30 da tarde, nem se vai ser às 4 horas da tarde, nem uma antecipação para as 11 horas da manhã, que daria ainda mais tempo. Não chegou nem a ser discutido esse ponto. Vamos dizer assim que a conversa travou na posição firme, tanto do São Paulo como do Palmeiras. Existe, então, o que abriu uma possibilidade realmente é o Palmeiras conseguir, nessa conversa com a W Torre, a realização da partida no domingo. Então é o que todo mundo espera, tanto a federação como a detentora dos direitos, como o São Paulo, que exista esse acerto para a partida acontecer no domingo.
Então, ainda está acontecendo essa conversa. Como eu disse, o presidente da Federação Paulista de Futebol está em contato direto para saber se existe esse acerto. Aí sim, se existir esse acerto do domingo, a federação já confirma a data. Mas não está descartada a possibilidade da antecipação para o sábado, porque o Palmeiras ainda bate o pé, ainda quer a realização no sábado, apenas abriu essa possibilidade, já que as conversas com a W Torre avançaram. Boa, Mendel. Obrigada. Boa sequência de trabalho para você. Se tiver alguma definição, chama a gente aqui. E já pode botar aqui de volta o spoiler que vocês deram no telão. O Allianz está liberado, pelo menos para domingo. Não se sabe ainda o horário, mas o tweet do Palmeiras diz o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que conseguiu, junto à W Torre, a liberação para disputar no Allianz Parque, no domingo, a segunda partida da final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. E aí ali segue o fio, né? Tem outras postagens falando sobre como o Palmeiras tem esse direito por ter conseguido a melhor campanha e tal. Eles voltam na mesma tecla. Então, assim, vai ser domingo no Allianz. A questão agora é só definir o horário, Prates. Todo mundo Isso pode ser um A problema última também? frase foi uma pauladinha Agora- no que você falou da agora- questão da Liga. Hein? Se a gente puder voltar, Marcel, nesse mesmo telão. Eu não consegui ler a última. Leia Eu a também última. não li. Leia Eu não a última. enxergo daqui. Agora vamos fazer então o vou ler. seguinte, Leia a nessa última história linha. aí de eu contra você, gato e rato. O Júlio Casares vai contar vantagem? Volta lá, O leia jogo a vai ser última domingo? linha. Vamos lá, vou Tá até lá. vendo? Vai lá. Ontem eu fui lá, dei uma É gritada. que o Facincani foi lá Abre ler. aspas. Se quisermos melhorar o futebol brasileiro e criar uma liga forte, precisamos de união entre os clubes. Não podemos mais aceitar que nossos dirigentes continuem a adotar posturas individualistas. Pena que ninguém pensou nisso na partida contra o Flamengo, quando estava todo mundo com isso aí Covid, também né? tá- Isso aí é uma Rapaz, utopia. hipocrisia, a gente vê Isso é por uma aqui. utopia que eu vou te Fala, contar. Prates, que eu ouvi que o professor também chegou por aqui. Mas fala você que eu vou passar a palavra daqui a pouco pro professor. Não, acho que assim, primeiro, que bom então que houve aí, chegaram a um acordo, né? Houve um consenso em relação ao domingo, que pode receber a partida. Não sei se o São Paulo vai contar vantagem, porque o presidente do São Paulo ontem realmente aproveitou o Sim. espaço, o time na final do campeonato, e falou o seguinte: não, o jogo é domingo, dia nobre, ponto final. Vai ser no domingo. Né? O que poderia ser no sábado, vai ser no domingo. Que bom que foi resolvida a situação. Hoje é segunda-feira, né, Dani? Daqui 6 dias tem a final pra gente Opa, conhecer o campeão estadual. é isso, no Antes meio da tarde do que semana nunca, tem né? outro. Já é alguma coisa. O que foi, professor, que tá falando aí? Eu vou trabalhar no vestiário do Palmeiras para todo mundo ficar apontado pro seu achei. Que isso? Mas vai no domingo, hein, professor? Sábado não vai ter jogo, hein? Mas você Vai chegar imagina no dia agora, errado lá, hein? brincadeiras à parte, você imagina o que o Abel vai pilhar e vai pegar essa Nossa. situação para trabalhar o vestiário para jogar contra o São Paulo. Com certeza. Mas a Imagina. solução fica de bom tamanho, acho que para todo mundo, né? Assim, vai se manter a data. Exato. Resolveu. Pronto. Eu, desde o começo, eu falei, ó, não tinha problema nenhum jogar no sábado. Mas já resolveram no domingo, melhor. Cumpre-se o que está determinado no regulamento do campeonato. O campeonato vai acabar domingo. Que dia que é? 3, né? Dia 3. Dia 3, você acabou. Você vai ver que vai ter pelo em ovo. Não, os caras vão mas dizer, porque não era mas às estava 4, era marcado melhor às 6. às 6h30. Mas às 6 é ruim, é marcar às exato. 4. Mas então, aí se for às 6h30, não, porque 4 horas é o dia 9. Esse Casares está forte, hein? Conseguiu sair do sábado, hein? Brigou, a W Torre teve que mudar até começar a preparação do exato. show. Boa. Vamos fazer um intervalo que na volta a gente já tem outra semifinal para tratar aqui. Fluminense e Botafogo. Essa vai ser difícil falar só de futebol também.